Olá, olá, boa noite, todos os cidadãos e cidadãs das artes que aqui estão. Sejam todos muito bem-vindos. Cá estamos para mais uma live aqui no nosso Instagram, não é mesmo? Encerrando aqui mais uma semana de lives no nosso Instagram. Aliás, no nosso Instagram, porque assim eu já vou aproveitar para dizer que essa programação aqui de hoje, as nossas lives, na verdade elas fazem parte de um projeto ainda maior, que se estende para o nosso Facebook. Por exemplo, estamos tendo lives no nosso Facebook também, no nosso canal do YouTube. Já convido a todos também que se inscrevam no nosso canal do YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho para receberem as notificações. A gente está quase chegando a 1.000 inscritos e assim que nós chegarmos a 1.000 inscritos, nós vamos começar a fazer lives por lá também. Então, a dica que eu dou é que vocês fiquem atentos e atentas a todas as nossas redes, ao Instagram, ao Twitter, ao Facebook. Aqui no próprio Instagram, né, tanto no feed quanto no nosso IGTV, é uma programação completa de entretenimento, informação, cultura e conhecimento. Tá bem? E mais um convite, vou aproveitar para fazer mais um convite. Boa noite a todos. Mais um convite que eu vou fazer para vocês de uma ação muito bonita e necessária, muito importante. Nós, da Cidade das Artes, estamos com uma campanha que é o Drive-Thru Social. O Drive-Thru Social consiste na possibilidade, né, de você acessar a Cidade das Artes nesse período em que nós estamos fechados, na verdade, né, a nossa programação está acontecendo aqui virtualmente. Você pode acessar de carro, parar na área de embarque e desembarque, isso de domingo a domingo, todos os dias, das 10 às 18, para realizar doações de alimentos, vestuário, itens de higiene pessoal, itens de limpeza da casa também, muito importante, e a gente está destinando ao projeto Arte Vida Arte da Cidade de Deus. Então, esse é um convite que eu faço para participar das nossas redes e participar das nossas campanhas. Bom, sem mais delongas, nós temos um convidado hoje muito especial. Eu particularmente adoro o trabalho dele, acompanho o trabalho do Thiago já faz alguns anos. É o Thiago Spiked. Ele que é formado em desenho industrial pelo Mackenzie, mestrado em comunicação pela USP, inclusive com uma dissertação muito interessante falando do potencial dos quadrinhos na educação corporativa, né? Então ele tem uma visão abrangente sobre os quadrinhos. Ele, sobretudo, inclusive empresário, né? Ele é fundador e editor da editora Cras, uma editora que produz quadrinhos e outros produtos de entretenimento. Enfim, um profissional assim excelente, youtuber também, né? Um influenciador digital, né? Com um canal no YouTube com mais de 360 mil inscritos. E hoje a gente vai bater papo sobre a linguagem dos quadrinhos, sobre arte, né? Ele que também é professor de artes, né? Além de quadrinista e desenhista. Tá bem? Fiquem todos à vontade para participar, perguntar, complementar, porque a live é viva, tá bem? Vamos lá. Nosso convidado aqui ainda não chegou. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidamente. Olá, tô aqui de volta. Vamos lá. Só mais um minutinho, até que o nosso convidado possa entrar. E eu vou aproveitar o ensejo aqui, enquanto o nosso convidado entra, que eu tenho uma oportunidade muito interessante, um conteúdo legal para convidar vocês, que é a nossa programação literária aos sábados, que está acontecendo no Facebook. Então, também confira a nossa programação no Facebook aos sábados. Quem gosta de literatura, a gente está fazendo algumas rodas de conversa falando sobre literatura. Nosso convidado já chegou, o Thiago Spiked está aqui e eu vou chamá-lo aqui. Vamos lá, vamos iniciar. Aqui ó, a Débora está me perguntando como fazemos doação de outra cidade. Tá aí uma boa questão. A gente ainda não tem ainda um anteparo, assim, alguma coisa estruturada que a gente possa receber doações de outros estados, mas essa é uma sugestão ótima. A nossa equipe está aqui ouvindo, a comunicação está toda aqui na sala e a gente pode pensar em algumas coisas assim. Foi uma ótima sugestão, Débora. Olá, Thiago. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Me vendo bem?
Ouvindo em alto e bom som, até aumentou o som aqui, ó. Eu tava como espectador, eu conectei, ficou 4 vezes mais alto. Deixa eu até ajeitar aqui. Maravilha, vamos regular. Lembrando assim a todos que estão aqui assistindo que a live é viva. É importante que vocês participem também, vocês podem perguntar, complementar, participar da conversa aqui conosco. Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite, é uma alegria poder receber você aqui, Thiago. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gui, agradeço o convite, foi graças ao seu pai, né, que comentou aí, mandou um e-mail para mim falando da Cidade das Artes, das lives e tudo mais, agradeço muito o convite, né, mando também um abraço para o seu pai, sua mãe, todo mundo lá em Curitiba. Eu achei que eu ia reencontrá-los esse ano, mas vai adiar mais um pouquinho, mas eu tenho certeza que muito em breve vou ter o prazer de reencontrá-los e quem sabe aí você, né, também, a gente não acaba se encontrando pessoalmente. Obrigado também pelo convite, pela participação e vamos ver aí, né, que a gente pode contribuir. Perfeito, muito obrigado. Não, e realmente, assim, lá em casa, falando assim, né, foi meu pai, minha mãe, a gente acompanha o teu trabalho já faz alguns anos, e foi uma alegria, realmente está sendo assim, bem diferenciado poder conversar contigo aqui hoje. Eu comentei aqui, antes de você entrar na sala, sobre as tuas várias facetas dentro do universo artístico do desenho, né? Porque, além de desenhista, quadrinista, você também é professor, empresário também, né? Fundador e editor da editora Cras. Então, conta um pouquinho para nós, a gente tem um público aqui diversificado, né? Quem, né, é você? Conta um pouquinho do teu currículo, de como começou assim esse universo dentro, né? Para você. Tá legal. Então, resumidamente, né? Muito prazer a todos. Meu nome é Thiago Spiker, sou desenhista, quadrinista, professor de artes. Aqui tem alguns dos quadrinhos que eu lancei recentemente, ó. Esses aqui saíram no final do ano passado, esses dois. Tá bom? Bom, minha história é a seguinte, eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de quadrinhos, e como posso dizer assim, né? Me formei em desenho industrial, que era a profissão mais próxima que tinha relacionado à história em quadrinhos, a desenho e ilustração, e... Bom, queria trabalhar na área, né? Na área de desenho, e sempre fui fazendo quadrinhos em paralelo. Né, porque sempre parei e soube que, olha, por que não tem autores brasileiros nas bancas, nas livrarias, sem ser Maurício de Souza? Né? Era uma pergunta que eu não sabia a resposta, né? E assim, eu comecei fazendo quadrinhos já também com aquela visão inicial de, quem sabe um dia meu trabalho não tá nas livrarias, nas bancas, toda essa coisa que todo mundo começa a ter. Até que, enfim, eu comecei a fazer meu fanzine em 2003, não sabia como fazia, fiz de xerox, fiz do jeito como dava, como podia. Né? Eu lembro que eu fiz 30 cópias do meu primeiro fanzine, devo ter vendido umas 15 na primeira vez, com o tempo eu vendi tudo, e eu lembro que o sentimento que eu tive com aqueles primeiros leitores que eu tive contato foi uma coisa assim inesquecível, de você ter pela primeira vez alguém lendo uma história que você fez, né? Eu falei, nossa, por mim eu faria isso pelo resto de minha vida, né? E fui dando sequência assim. Um dia, né, eu caí naquela questão que muita gente cai. Por que que não... se eu quiser, por exemplo, publicar numa livraria, por uma grande editora, por que não tem? Por que não há? O que acontece? E aí eu comecei a frequentar palestras, bate-papo, essas coisas tudo, e eu era o chato da plateia que na sessão de perguntas sempre perguntava isso. E ninguém queria me responder. Todo mundo me enrolava. Cada um falava uma coisa, tipo, brasileiro não lê, essas coisas que só tem artista ruim, os editores não têm patriotismo. Eu via todos esses clichês, né, que você olha e na hora você mata. Ele fala, não, peraí, como assim brasileiro não lê? Se não lesse, não existia Saraiva, não existia Livraria Cultura, não existia nada disso. Como é que tem? Não existia, então lê. Mas por que não está inserido nesse mercado, né, autores brasileiros e tudo mais? Então, sempre dava aquela desconversada e ninguém explicava o porquê. Então, eu falei, cara, tem coisa estranha aí. Eu estou cutucando alguma coisa que eu não devia, né? Então, em 2007, eu decidi montar um selo, que eu chamei de editora, que eu não tinha a menor ideia do que era uma editora, mas eu tentei fazer, que eu chamei de Cras Estúdio e Editora. Né? No começo era só Editora Cras, depois adotei o nome de estúdio.
né? E os locais que eu tinha para comercializar o meu trabalho eram eventos, eram feiras, eram lugares que a gente conseguia, eu conseguia pagar e expor, né, comercialmente um espaço aquilo que a gente fazia, né? E conforme os anos foram passando, eu fui entendendo melhor como eram as coisas. Hoje eu já entendo melhor o porquê que isso tudo acontece, porquê que esse mercado é tão fechado. Eu já fiz umas 4 aulas explicando isso no meu canal do YouTube. São aulas do meu curso de quadrinhos que eu deixei gratuito no canal para quem quiser assistir. É longo, vai dar aí umas 2h30 de vídeo, divide em 4 partes, mas está à disposição para quem quiser entender como é o nosso mercado editorial. Bom, resumidamente, tá? Em questão de produção foi isso. Depois, assim, tiveram muitas outras coisas, mas é que eu montei o Selo da Crase, a gente continuou caminhando, crescendo e tal. E onde que entra o YouTube nessa história aí? Que é provavelmente onde a maioria conhece, onde seus pais me conheceram, onde você me conheceu. Eu sempre soube que o caminho era a internet. O caminho para a gente conseguir viabilizar a publicação, ter contato direto com o público. Não adiantava a gente ir pelas mídias tradicionais, porque era um circuito fechado, né? Nós temos uma comunicação no país que é dominada por 4, 5 famílias. Sempre foi assim. Então, você tem essa liberdade para entrar com, né? Distribuidora, a gente só tem uma, o tamanho do Brasil. Então, eu via que a internet era o potencial para você conseguir romper essa barreira, indo quase que no acostamento, mas chegando até um pouco. Não sabia como trabalhar a internet. Eu tentei abrir Orkut, tentei abrir Fotolog, lembra do Fotolog? Lembro, eu tinha. Fotolog, comunidade no Orkut, blog, e nada eu me identificava assim, né? E quando comecei o YouTube, né, a ganhar mais notoriedade, lá para 2010, 2009, 2011, é que eu olhei e falei, poxa, isso aí eu acho que é uma coisa que eu me identifico mais, porque eu já estava dando aula naquela época, eu sempre fui muito de falar, então eu achei que era um formato que me interessava, né? E aí aconteceu foi que eu tentei, né? Falei, vamos tentar, e com o YouTube, eu abri um canal ainda desestruturado. Eu não sabia o que eu ia falar, então às vezes eu falava de desenho, às vezes eu falava de outras coisas, tal, não sei o quê. E aquela época, em 2012, 2011, era uma época que as pessoas conversavam com a gente. Então as pessoas viam, cara, o que você fez é legal, mas olha, eu acho que é mais interessante você seguir nessa linha, né, tal. As pessoas conversavam, assim, era outra época. Hoje não tinha treta de canal de YouTube, não tinha gente sendo processada, não tinha nada disso, né? E aí aconteceu fiquei mais ou menos 1 ano experimentando formato para entender como fazer vídeo e tal. Fim de 2012, eu olhei e falei, cara, acho que eu entendi. Eu vou seguir nessa linha aqui de vídeos. Vou focar mais na parte de quadrinhos, de produção, quase que aula. Não é bem uma aula, mas nessa vertente. Botei o canal, apaguei o antigo e aí virou Cras Conversa Oficial, que é o canal que vocês têm até agora, né? Que está no ar até agora. Então, de 2013 para cá, ele foi só continuando. E aí a minha surpresa foi que eu não imaginava que ele chegaria ao número de inscrições e visualizações que ele tem hoje. Claro que, comparado com os gigantes, ele é pequeno, né? Mas para um canal que fala de um assunto segmentado e específico, ele tem uma audiência considerável, tá? Então, tá até gravado lá no vídeo. Eu achava que ia chegar no máximo a 25 mil inscritos. A gente está chegando, a gente está com 300 e quase 370 mil hoje. Sim. Hoje mesmo eu vi 369 mil. Sim, tá. Só pedindo para a pessoa esperar, que tá mandando uma mensagem bem agora. Só pedindo para esperar. Tudo bem, sem problemas. Resumidamente, é isso. Na minha trajetória com o YouTube. Claro, tem muito mais coisa, mas para resumir, eu acho que é isso aí. Ótimo. Não, tem vários pontos interessantes. Aliás, eu estou ouvindo a minha própria voz. Eu estou com um pouquinho de eco. Será que, de repente, se você tirar o fone, não vai melhorar ou baixar o volume aí? Peraí, vou tampar aqui. Se eu tampar, vou tampar aqui, ó. Bom, talvez melhore. Eu acho que melhorou um pouquinho. Você levantou vários pontos interessantes, né?
desde a tua formação até a tua carreira, vários pontos da tua carreira. E o que me chamou a atenção aqui, também que é a dúvida de algumas pessoas, é que você tem uma formação acadêmica, e até que ponto, por exemplo, você considera uma formação acadêmica importante ou essencial para que a pessoa possa trabalhar com desenho? E também, assim, por exemplo, você é formado em desenho industrial, né? Pelo Mackenzie. Existem áreas que muitas vezes, assim, popularmente, ou às vezes para as pessoas que talvez não busquem tanta informação, a gente imagina que pela pessoa desenhar bem, desenhos artísticos, ela vai, por exemplo, arquitetura talvez seja um bom curso, ou desenho industrial talvez seja um bom curso. Qual é a medida, ou que filtros você sugere para as pessoas conseguirem selecionar seus próprios cursos? Eu ainda estou ouvindo minha própria voz, desculpa. Tá estranho. É que eu acho que tá bem alto aqui o fone, e aí ele tá captando direto daqui, por isso você tá ouvindo o eco. Entendi. De repente, se você baixar o volume um pouquinho, o teu volume, eu acho que vai ajudar. Eu achei estranho que não tá baixando mais do que isso, não. Tá bem. Até deu uma travada. Deu uma pequena travada. Voltou? Não? Travou? Não, a gente está ouvindo tua voz, mas a tua imagem ainda está parada. Eita, mas o que aconteceu? Deixa eu dar um refresh aqui. Oxe, o que aconteceu? Fui mexi demais, hein? Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo, pode ser? Tudo bem. Acontece às vezes. Até daqui a pouquinho. Certo. A gente vai reconectar com o Thiago para ver, de repente, para com eco. É impossível falar com eco ouvindo a própria voz, um atraso. Bom, ele vai conectar novamente. Algum problema com esse fone aqui, viu? Que tá de dando. repente a gente faz sem fone, de repente. Ó, agora eu parei de ouvir o eco. Parou de ouvir o eco? Pergunta... Parei. Estranho. Então não é o fone, então é alguma outra coisa. Na verdade, eu perguntei sobre formação acadêmica, se você considera ela essencial, e até que ponto, por exemplo, as pessoas que gostariam de trabalhar com desenho, que tipo de curso elas podem buscar, visto que popularmente a gente conhece alguns cursos que seriam talvez indicados para pessoas que desenham, mas, sabe, as pessoas que desenham artisticamente e desenho técnico. Existe esses dois universos diferentes. Qual é a tua visão sobre isso? E teu conselho sobre tudo? Tá. Sobre formação acadêmica, bom, se você tivesse chance de fazer uma faculdade, eu sempre recomendo que você faça, né? Porque a faculdade, ela vai dar para você um panorama geral das possibilidades profissionais que você tem dentro daquela área. Então, por mais que eu tenha sido formado em desenho industrial, eu tive... tô bem escuro, né? Estou falando aqui. Eu tive aula de fotografia, agora ficou muito na minha cara. Que estranho. Eu tive aula de fotografia, eu tive aula de cinema, eu tive aula de... coisas de aspecto do design no geral, né? Que não necessariamente eu trabalho com isso. E dar pelo menos um conhecimento fundamental sobre áreas que tangenciam o que você trabalha é sempre bom, sempre ajuda, né? Indiretamente. Todo aquele conhecimento que você adquire, de alguma forma, ele vai servir para você em algum momento. Por mais que pareça que não tem nada a ver com o que você está fazendo, né? Ele vai servir em algum momento. Então, a faculdade tem esse fim. E por mais que o pessoal fale que mas o diploma ele não pesa, o diploma não pede nada, o diploma não sei o quê, eu acho que pesa, sim.
Né? Você tem um currículo, a pessoa vê que você tem uma formação acadêmica, que você tem um bacharel. Por quê? Fazer uma faculdade significa que você dedicou aí 3, 4 anos da sua vida em preparo para uma certa profissão. Né? Então, ele não perde essa validade. Claro, você tem gente que vai para a faculdade, não faz trabalho, tá? Você tem esses casos. Né? A faculdade não vai salvar a sua vida, mas se você souber usar, ela vai te ajudar. Com relação à parte de pós-graduação, você tem aquelas divisões, lato sensu e stricto sensu. Né? Lato sensu é a especialização, né? Outro dia uma pessoa perguntou a diferença, né? Mas ele não é... E é uma formação que ela serve para aperfeiçoamento profissional num determinado segmento. Então, ele pode ser teórico, ou ele pode ser até uma pós-graduação mais prática. E tem o stricto sensu, que aí é de mestrado, que é para essa área de pesquisa, e aí é para a sua formação acadêmica, para você dar aula em universidade. Essa foi a que eu fiz. Porque eu já dou aula, né, eu tenho interesse em, quem sabe, no futuro, dar aula em universidade e tal, então fiz a titulação, fiz um projeto de pesquisa, né, e aqui estou. Então, eu acho que ajuda, sim. Né, mas claro que a faculdade em si só, isoladamente, ela também não faz milagre, né? Perfeito. Assim, foi interessante você ter colocado assim sobre a importância, talvez, de aprendizados de áreas correlatas, né, que, na verdade, vão formando o teu repertório e acabam te enriquecendo, né, são ferramentas para que você use ao longo da tua carreira. Né, se eu entendi corretamente. O que me faz pensar também que numa outra ponta, numa ponta muito mais inicial, que seria da educação básica, será que o ensino do desenho talvez não seja uma ferramenta interessante para que a gente possa fazer nas primeiras séries, assim como a criança aprende a escrever, quem sabe ela possa desenvolver habilidades gráficas também, mesmo que não vá trabalhar com isso. Qual a tua visão a respeito? Eu concordo, eu acho que sim. Eu acho que diversas áreas deveriam ser inclusas no ensino fundamental, pelo menos no ensino médio. Né? Não só artes, mas pensa, noções de administração, sociedade, até mesmo coisas como primeiros socorros, sabe, coisa bem fundamental. Né? Qual que é o número da polícia, qual que é o número da emergência, qual que é o número do bombeiro, né? Tem um 93, um 92, um 90, a gente nunca sabe qual que é qual. Então, coisas fundamentais, assim, deveriam ser inclusas, e não tem. Né? Então, eu vejo, no caso das artes, eu tive na escola de ensino fundamental parte de história da arte, né? Mas eu nunca tive arte num sentido que vise algo mais contemporâneo, mais pragmático, né? O porquê que isso pode ser interessante. Uma coisa que eu gosto, em particular, que tem nos moldes das escolas japonesas, que os alunos eles ficam o dia inteiro na escola. Né, que eles têm uma etapa da parte da manhã, que eles têm as aulas, tem uma outra parte que é o horário do estudo, e eles são obrigados a se filiar a certos clubes. Quem gosta de anime já deve ter visto isso. Aí tem o clube de esporte, tem clube de artes, tem clube de desenho, tem até clube de mangá. Né? Por quê? Porque além de você ter um entrosamento social, você também já coloca o aluno vamos dizer assim, numa direção de algo que ele gosta e possivelmente até vá trabalhar ou fazer algo desse tipo. Então, você tem, às vezes, clube de filosofia, né? Parte de história, você tem... Então, é uma coisa que eu acho que é interessante, né? Então, não sei, eu vejo aqui no Brasil que a gente poderia incluir isso. No fim, as artes, né, o desenho, ele acaba ficando sempre como aquela coisa meio do entretenimento. Né, aquela coisa de, meu filho gosta de desenho, vou desenhar. Né, e quando o pai e mãe precisa tirar um curso do filho, primeiro que ele corta são esses. Né? Geralmente ele vai colocar línguas, vai priorizar reforço de matemática, se ele está indo mal, né, na matéria, mas alguma coisa com artes é a primeira coisa que ele corta. E às vezes é exatamente, não diretamente que ele vai ser um ilustrador, mas algo relacionado a isso é que vai servir para algo na profissão dele. Então, eu acho que algo introdutório, pelo menos, ou que você tem essa participação mais ativa do aluno, né, do que ele tem aquela figura passiva, que fica sentado escutando o professor falar, eu acho que equilibraria bem algumas coisas assim. Então, é algo que eu penso, assim, que eu tenho em mente.
Ótimo. Porque assim, enquanto você falava aqui, eu pensei, a gente está falando sobre o ensino das artes, na ideia de que a criança, o estudante, ele possa desenvolver um produto artístico. Mas também talvez fosse interessante a gente refletir de que modo a gente pode utilizar os produtos artísticos, os quadrinhos, por exemplo, como ferramenta de ensino de outras áreas, né? Até mesmo, quem sabe, linkando com alguns vídeos que eu já assisti no teu canal, algumas ideias interessantes que você já colocou, desse contato, porque assim, muitas vezes a gente relaciona os quadrinhos somente ao universo infantil, ou somente ao universo do entretenimento. Em que medida você enxerga isso como útil, e o que tem sido feito, e o que você tem visto assim em cima disso, em cima desse tipo de trabalho, sobretudo? Sim. No caso dos quadrinhos em particular, que é a minha área de especialização, existem, sim, tanto no Brasil quanto no exterior, a linguagem dos quadrinhos sendo aplicada e utilizada de forma meramente pragmática, né, dentro de, desde cartilhas até parte de ensino, ou alguns professores que adotam os quadrinhos nas suas aulas, não para ensinar o aluno a fazer quadrinhos, mas, como você falou, como objeto de estudo. Então, por exemplo, o professor de português, ele escolhe um livro em quadrinhos, ele escolhe, sei lá, um álbum do Calvin Haroldo, e vira o livro do mês, né? Do bimestre, para discussão e tal. Então, é uma forma de você trabalhar a interpretação do aluno, né? O humor, por exemplo, ele é um exercício de inteligência. Porque o humor, ele funciona quando você entende o contexto, quando você interpreta a relação das figuras, das imagens, né? E você gera o efeito do humor. Você gera o efeito do humor, ele acontece quando você está dentro desse contexto. Né? Basta você ver, charge, piada política, ela funciona quem está inserido naquele contexto. Você pegar uma piada política de outro país, você não vai entender, você está fora dele. Então, tudo isso coloca também esse lado interpretativo do humor. Aí tem toda a coisa do traço, do como você trabalha os ícones, né? Então, isso já vem sido aplicado desde o ensino fundamental. Teve uma editora que publicou, mas era um material estrangeiro, que era o ensino de, acho que, ciência matemática, eu não lembro, química, eu acho, que era em mangá. E era um livro grosso, assim, ele explicava alguns desses conceitos de ensino fundamental mesmo, mas usando a linguagem do mangá, né? E tiveram professores que estavam usando esse livro como livro de apoio para explicar a teoria. Né? E isso, assim, claro, foi de iniciativa da pessoa, foi uma instituição privada, não foi uma cartilha que veio orientando todo mundo a fazer isso. Né? No ambiente de empresas, eles têm utilizado isso, vamos dizer assim, atrelados a campanhas, a treinamentos, a programas de aperfeiçoamento de funcionários. Então, por exemplo, nós temos que implementar um certo padrão de qualidade no processo de trabalho aqui dentro da empresa. Então, tem uma série de critérios de segurança, de comportamento que a gente precisa adotar, né? Em vez de vir aquele cara engravatado, né, para dar uma palestra no PowerPoint, eles usam história em quadrinhos, criam um personagem, às vezes desenha um funcionário, lá faz uma homenagem para um funcionário, desenha ele lá, todo mundo dá risada, fala, ó, o chefe aqui e tal. Tem toda essa brincadeira, né? E eles tentam passar esse conteúdo usando a linguagem dos quadrinhos. Claro que não é isolado, ele não aprofunda, mas ele introduz, né, esse conceito, ele torna essa comunicação menos engessada. Eu acho que esse é um termo que muita gente falou. Tem, inclusive, o caso de uma empresa, que eu até coloquei na minha dissertação de mestrado, que eles criaram um personagem e fizeram um personagem mecânico. Ele era movido a bateria, e ele tinha umas frases gravadas, então ele falava bom dia, boa tarde. Aí ele ficava andando no meio da fábrica, né, e tinha lá a revistinha dele. Então, foi um programa que eles fizeram para ter essa interação com o personagem, trazendo o lúdico da história para o cotidiano. E é uma história que só funciona dentro da empresa. Então, né, esse tipo de iniciativa, ela já acontece, né, e ela é pouco divulgada. Pouca gente fica sabendo. Ela não é centralizada, né? Sim, mas você percebe algo crescente? Por exemplo, seria, quem sabe, uma oportunidade de mercado para novos entrantes, para novas pessoas que estão tentando explorar novos nichos dentro da área dos quadrinhos?
se enxerga como uma área em ascensão? Eu acho que é uma área que ela já está em ascensão há muito tempo, só que ela está passando despercebida por todo esse tempo. Você tem muitos trabalhos assim, às vezes sendo feitos por agências de publicidade que não tem nenhuma especialização com quadrinhos, tem ilustradores fazendo isso que não tem o menor conhecimento sobre a área de quadrinhos, mas desenho é trabalho, estou fazendo, né? Você tem algumas empresas que são referência no ramo aqui no Brasil, que atendem grandes corporações, mas de um modo geral você não tem. Eu vejo essa área como uma lacuna que pouco foi explorada e que você tem um mercado e oportunidades comerciais para ganhar dinheiro em cima disso. Existe uma editora nos Estados Unidos, duas, na verdade, acho que é a Smarter Comics, eu não lembro o nome da outra, que eles começaram a fazer adaptações de alguns livros de economia, de empreendedorismo, de liderança em quadrinhos, no formato graphic novel, aquele formato mais, né, parece um livro, e sendo vendido em livrarias como livros. Alguns até ganharam prêmios pelas adaptações, né? Então, esse é o tipo de coisa que poderia também acontecer aqui. Né? Aí o que eu acho que falta? Eu acho que falta gente com visão empreendedora, que tenha conhecimento e domínio da linguagem dos quadrinhos e enxergue nisso uma oportunidade de negócios. Assim como nós temos alguns estúdios aqui, são poucos, tem 2 que são os maiores, deve ter um ou outro mais independente, né? Pouquíssimos, e eles vêm dessa forma. Ele pegou, quando eu entrevistei o dono da Qualidade em Quadrinhos, né, o Alexandre Montandon, ele disse para mim, Thiago, o que eu fiz? Eu queria fazer quadrinho autoral também, mas eu vi que aquilo não ia me dar dinheiro. Então eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha e eu investi em uma coisa que era história em quadrinhos e direcionei para uma área que poderia ser melhor financeiramente. E a empresa dele está aí há mais de 20 anos. Sim, deu certo. Tá aí. E olha, é um cara empreendendo com quadrinhos. Poderia ter mais. Não para ser igual a ele, mas talvez ali algo paralelo no segmento. Né? Então, eu acho que está faltando essa ponte. Né? A pessoa que tem esse domínio, esse conhecimento, saiba dessa potencialidade, não seja um leigo no assunto, né? E que queira direcionar seu trabalho para essa área. Eu acho que fica aí, inclusive, aberto, né, a oportunidade para quem estiver ouvindo aqui. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Tá aí um grande campo de oportunidades. Perfeito. E assim, porque dos vários assuntos que você abordou, desde, por exemplo, o uso dos quadrinhos para educação e ensino fundamental em outras áreas, ou quem sabe a adaptação de livros de administração, por exemplo, o uso para educação corporativa de um modo geral, tudo isso tem em comum o uso do quadrinho fora daquele lugar comum que as pessoas colocam, assim como o entretenimento infantil, né? Ainda existe, você percebe se existe e aonde que existe, por que existe, uma espécie de preconceito, digamos assim, com os quadrinhos, ou talvez uma dificuldade ainda em assimilar o quadrinho como, de fato, uma ferramenta, uma mídia de propagação de qualquer tipo de ideia, ideias filosóficas, ideias profundas, adultas. Sim, existe sim, tá? Apesar de que já foi muito pior, né? Hoje já é mais aceito, mas tem melhorado bastante. Tem melhorado bastante. Ainda existe sim, mas tem melhorado bastante. Eu acho que a academia tem influenciado bastante em analisar os quadrinhos de uma forma um pouco mais, não só histórica, né? Mas também como linguagem. Há sempre as brigas, as contestações, mas de um modo geral tem sido mais bem aceito. E os quadrinhos também são reconhecidos como arte, né, relativamente há pouco tempo. Né? Comparado a outras artes? Comparado a outras artes, nem se compara. Você pega quantos anos tem a pintura? Quantos anos tem a fotografia, né, o cinema? Né? Você pega o marco oficial no Ocidente é 1895. Né? Tá um pouco mais de um século. Sim, pouquíssimo. Foi ontem. Foi ontem, quase. Né? E outra, os quadrinhos, a origem deles sempre esteve associado à questão da imprensa. Né? A questão da charge. Exatamente. Então, o jornal, né, a imprensa, que muitas vezes era um elemento descartável. O jornal sempre foi descartável. Todo dia passou, joga fora. Os quadrinhos estavam ali no meio.
Diferente da pintura, você tinha aquela coisa do clero consumindo, né, da realeza consumindo, né, contratando os mestres, né. Os quadrinhos eles tiveram a sua origem nesse subúrbio, né, nessa coisa popular, assim. Isso também eu acho que dificultou o reconhecimento da linguagem, né, tanto que o começo, quem fazia quadrinhos era o desenhista fracassado. Né? Os ilustradores bons de 1910, 1920, eles estavam na publicidade, né? Os desenhistas fracassados estavam fazendo quadrinhos. Então eu acho que toda essa história sendo moldada acerca da linguagem ainda é muito nova. E a potencialidade dela ainda não foi plenamente explorada. Eu acredito que muitos dos signos dos quadrinhos que sempre estiveram presentes, hoje são absolutamente utilizados nas mídias interativas. Nós estamos aqui no Instagram, você tem coraçõezinhos subindo aqui, né? Isso já esteve presente nas histórias em quadrinhos, né? Essas metáforas visuais, o balãozinho de fala, emojis, ícones, tudo isso sempre esteve presente ali. Então, esses signos dos quadrinhos hoje são amplamente utilizados, né? Com efeitos bem ágeis, né, que estreitou essa comunicação, e eles já estavam presentes ali desde muito tempo, né? Então eu acho que é uma questão da própria história, como foi acontecendo, e de explorar as possibilidades de onde essa linguagem pode ser aplicada, além do entretenimento. Porque se você parar para pensar, próprios artistas entram nos quadrinhos com o intuito de fazer quadrinhos para entretenimento. Perfeito, ok. Sim. Ou seja, eu vou fazer cartilha, vou fazer quadrinhos para promover empresa. Não, eu quero fazer minhas histórias, eu quero fazer minhas obras. Né? E você consegue olhar para a linguagem de uma forma autônoma, assim, não é o gênero, não é se é para criança, não é se é de terror, não, é a linguagem. Então eu acho que tudo isso ainda está acontecendo, né? Está acontecendo. E, por exemplo, você levantou algumas hipóteses sobre as variáveis que interferem, por exemplo, nessa mudança de visão dos quadrinhos que está acontecendo e está evoluindo cada vez mais. E como que você enxerga, por exemplo, você já exemplificou aqui um pouco das redes sociais, mas, por exemplo, essa nova geração, uma geração ainda mais conectada, né? Essa geração que está vindo, que de repente agora está com menos de 20 anos, que já nasceu num mundo plenamente informatizado. O consumo dos quadrinhos mudou por conta dessa geração, tem mudado, ou quem sabe os quadrinhos passam a migrar e existe algo híbrido entre o quadrinho e as linguagens de internet. Quem sabe até mesmo os memes, né? A gente vê muito meme, essa linguagem do meme, com quadrinho junto. Se você pensar em linguagem, ela já é presente no dia a dia de todo mundo, né? Os memes, quanto meme com foto você não tem, né? Direto, essa coisa da linguagem, né? O que eu sinto que os quadrinhos eles têm dificuldade é justamente eles encontrarem um formato em que a sua mensagem seja veiculada e isso seja monetizado. Você tem esse retorno financeiro, né? Porque os quadrinhos, se você parar a pensar na origem deles dentro da imprensa, dos jornais, ele era um elemento que estava inserido dentro de algo maior. Os jornais, eles vendiam muito e os quadrinhos estavam lá. Acontece que os quadrinhos impulsionavam as vendas de jornais. Muito. No Brasil e no mundo. Né? Certamente. Eles evoluíram para os comic books, né? Para os livros, depois para o álbum, ou graphic novels, enfim. Né? Com a ascensão da internet, muito se cogitou essas possibilidades de leitura, de propagação de mídia, de você não ter o custo da impressão, de você não ser limitado geograficamente pelo material físico, muito se cogitou. E a verdade é que ninguém consegue prever como a internet vai estar daqui 5 anos. Na época, ninguém ia dizer que o Orkut ia acabar. 2 anos antes dele acabar. Né? O Facebook, ninguém vai falar, o Facebook vai acabar. A gente não sabe. O Facebook já mudou muito o perfil do Facebook, ninguém imaginava que aconteceria o que aconteceu, ou a ascensão do Instagram. É tudo muito dinâmico, na verdade. É tudo muito dinâmico. Né? Alguns autores de tiras têm encontrado uma forma de propagar o seu material pelo Instagram ou pelo Facebook, adotando um formato que não é mais aquele compridinho, que era a herança do jornal, mas um formato quadrado, que é o mais adequado para as mídias do celular.
né? Antes, essas mídias, os quadrinhos na internet, eles não pegavam porque você tinha que acessar o site para ir lá ler. Hoje todo mundo tem o celular na mão, então você tem um Instagram que você vai vendo e você bateu o olho e já leu. A tira tem isso. Agora o quadrinho, no sentido de uma história que a pessoa tem que parar para ler e ver e tal, e esse formato, pelo menos aqui no Brasil, ainda não pegou como poderia ter pegado. Lá fora você tem alguns portais como Comixology, né, o Tapas, parece que ele tem sido bem, né, tem ficado bem, mas você tem que postar em inglês, né, em língua portuguesa. Social Comics, tem alguns outros aplicativos que estão tentando pegar, não atingiu o potencial que poderia ter atingido ainda, são vários motivos. Sim, acredito que ainda tem muito para trilhar, né? Tem muito para trilhar, mas eu acho que o ponto-chave disso daí, Gui, é você não só conseguir veicular, mas conseguir vender o trabalho, você conseguir ganhar dinheiro com o seu trabalho, monetizar. Inclusive, eu vi alguns autores de tiras que eles têm aí 300 mil seguidores no Instagram, 500 mil seguidores, não sei tantos de curtidas. E quando ele faz o livro impresso, que é o que ele vai vender, ele não consegue nem vender 1000 cópias. Às vezes ele faz 500 cópias de tiragem. Então, a proporção de pessoas que conhecem um trabalho, que de fato vão gerar um dinheiro pelo trabalho dele, é mínima, se comparado com a amostra de pessoas. Então, aí está uma dificuldade que ninguém encontrou ainda um caminho em cima disso. Em contrapartida, você tem iniciativas, só para concluir, né, da internet, que é o contrário, graças a isso que viabilizou o projeto. Crowdfunding. Né? O crowdfunding viabilizou coisas que jamais seriam possíveis, né, direto no mercado mainstream. Perfeito. Não, porque assim, você falando me estimulou, me lembrou inclusive a ideia do personagem materializado que você comentou sobre uma ideia corporativa, né? Por exemplo, o que acontece com o mercado da música, muitas vezes, né? O mercado da música também passa por uma ideia parecida, em que você distribui as músicas gratuitamente e você acaba monetizando, vendendo, na verdade, uma experiência musical. E eu acabei lembrando aqui que o universo dos quadrinhos também ele está muito ligado, né, em certa medida, com a ascensão também da cultura nerd, também, eu acredito que a cultura otaku, todo esse universo da DC, da Marvel, enfim, de outras também grandes produtoras, a ascensão dos mangás aqui no Ocidente, né? Então, será que a gente não poderia pensar em algo assim, os quadrinhos como um canal para venda de outros produtos, quem sabe bonecos, filmes ou outros produtos, esses sim mais fáceis de monetizar? Existe um caminho sendo seguido nessa linha? Assim, eu estou devaneando demais? Essa é uma questão que eu joguei no encontro que eu fiz, né, que quis falar sobre o futuro. Não vamos ficar aqui lavando roupa suja, vamos pensar em possibilidades futuras. E é justamente essa pergunta. Será que em questão de monetização, de ganhar dinheiro efetivamente do seu trabalho, o artista ele ainda está preso à venda do livro impresso? Existe alguma outra forma sem ser a venda do livro impresso? Que a pessoa pensa, vou divulgar na internet, vou colocar no Instagram. Tá, você vai às vezes ganhar por clique, mas é um ganho mínimo. Mas você divulga no Instagram para quê? Para depois puxar porco para comprar o livro impresso. Então você só fez um contorno maior para cair no mesmo lugar. Será que a gente está fadado à venda do livro impresso? Será que não existem outras formas de você ganhar dinheiro com a sua obra, com a sua criação? Né? E o que a gente conversou, o conceito que a gente chegou foi exatamente esse, de você não pensar na sua obra, no que você cria, unicamente como o livro, mas como patrimônio intelectual. Perfeito. E aí passa a pensar em licenciamento, em produtos, em camisetas. Exatamente, você passa a ser um licenciador. Né? E aí você pensa comercialmente. Basta você ver, sabe, claro que não tem como comparar, mas a indústria japonesa, tudo é encaixado. O mangá, o anime, o game, os brinquedos, a música que vai ser de abertura do negócio, os popstars que vão destacar isso, mais eventos, é tudo engajado. Né? Isso seria excelente.
né? Só que vocês sabem que aqui no Brasil você tem uma série de dificuldades com, né, certas fabricações, em você importar certas coisas. Por exemplo, quero fazer brinquedos. Que fábrica de brinquedos nós temos aqui? Né? Nós temos poucas. Algumas são menores, elas têm um maquinário de produção de brinquedos que é bastante arcaico. Né? Ele não faz bonecos de um nível assim, ó, por exemplo. Né? Isso aqui é um maquinário absurdo. Né? Você tem que ir lá na China para pedir. Então, aí você começa a bater de frente com essas coisas. E aí, para viabilizar a produção de brinquedos, você tem que fazer quanto? 10 mil unidades, 30 mil unidades de um boneco. Você, pô, mas eu sou um cara sozinho, consigo pagar 500 unidades. Né? Ok, onde você vai distribuir? Como é que é a distribuição de brinquedos em loja? Aí tem um monte de imposto. Aí você começa a vir todas aquelas coisas, aquelas variantes que a gente, meu Deus, estou num beco sem saída. A gente quer fazer isso, mas... Então aí a gente cai no... Mas como? É aí que eu acho que esse recuo do mercado editorial, né, e a internet, mais uma vez, ela mostra-se como o possível caminho. Porque eu percebo a coisa da segmentação com o mercado de nicho. A nossa esperança, entre aspas, é justamente a ascensão da produção em baixa escala. Isso está acontecendo. Né? Você tem você consegue imprimir 200 cópias com uma qualidade que é equivalente ao que você tem em livraria, é viável. Você tem a impressora 3D, que ela está evoluindo cada vez mais, você consegue fazer 10 unidades, 20 unidades, claro, é mais caro, mas para um produtor pequeno isso é possível. Você tem, no ramo de animação, alguns softwares de você fazer curtas animados, ele está mais acessível. Então, uma vez que toda essa tecnologia ela vai sendo desenvolvida, que possa atender pequenas produções, é aí que eu acho que está a oportunidade do artista empreendedor. Né? Que ele não vai pensar que ele faz unicamente com a minha voz, minha arte, minha expressão. Não, tem isso também. Mas olha, eu estou fazendo um produto, eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero ter leitores usando camiseta do meu personagem, eu quero, se possível, fazer um brinquedo, fazer um game, eu quero ter um cross-media, entendeu? Então, eu acho que é aí que está a oportunidade e é o porquê que eu bato muito na tecla de que o artista do século XXI, ele tem que ter também um viés empreendedor. Porque se ele for apenas o artista de escritório, que quer ficar fechado, que ele precisa do editor, ele precisa dos outros agentes, né? Ele vai morrer trancado em casa, sustentado pelo pai e pela mãe. O mundo já mudou, já não é mais assim, assim que funciona. Você tem que montar e montar a sua rede social, você tem que montar a sua própria marca. Então eu acho que aí está a oportunidade. Ótimo. Não, me parece assim, muito coesa a tua ideia, muito coerente, né? Inclusive condizente com aquelas ideias de liquefação do mundo, que o mundo está mais fragmentado mesmo, mais nichado. Então a gente vê assim, enxerga, por exemplo, diversos... Alô? Oi, tô ouvindo. Comecei a ouvir eco. Ixi, Maria. Alô? Bom. Teste? Teste? Tá me ouvindo? Bom. Vou tentar tampar aqui. Ó. Bom, não, tô te ouvindo. Bom, eu acho que melhorou, diminuiu um pouquinho o eco. Bom, eu estava falando sobre a fragmentação do mundo, né, e do retorno dos meios de produção para as mãos dos artistas, né? Visto que agora a gente tem um celular mais potente e pode, por exemplo, espalhar nosso conteúdo, a facilitação do acesso a impressoras 3D, por exemplo, a impressão de camisetas, né, por exemplo, no caso de você ter personagens em camisetas e coisas assim, me parece de fato uma proposição de futuro coerente. Né? Você já enxerga um movimento desse tipo, assim, já começando? Já se iniciando? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, isso. Em questão de eu enxergo algumas pessoas com essa visão. Exatamente, pessoas ou pequenas iniciativas, acredito que isso deva começar no micro, de fato, né? Eu enxergo algumas pessoas que compartilham essa visão que eu tenho, tá? Mas ao ponto de ter um movimento, não. Eu acho que a gente está no momento em que você tem muitos artistas, né, que eles têm muita vontade de fazer o trabalho deles, fazer a arte, mas quando chega nessa dimensão pragmática, mercadológica, o pessoal meio que
né? Eles querem fazer um resgate daquele molde mais arcaico, de não, vou procurar um patrocínio, vou procurar uma editora, né? Alguém tem que enviar. Então, quando chega nessa parte, né, pessoal, é lógico, todo mundo fala, não, eu quero ter uma camiseta, eu quero ter... Mas você fazer isso, você ir atrás de um parceiro, você administrar... Ah, não, aí... Então, eu acho que a gente ainda não deu esse passo num contexto mais geral, mais amplo. Eu acho que ainda precisa de mais pessoas que tenham uma visão semelhante da que eu estou falando, né? Eu acredito que a próxima geração talvez esteja mais acostumada a essa coisa nichada, a essa lógica da internet, do influenciador, que muitas vezes ele vai no funil perpétuo ali, né? Do seu público, que não é mais como a televisão, que você vai pagar uma fortuna. Você vai ter uma fortuna, gastar uma fortuna para falar para as massas, né? E vai demorar para caramba para chegar no nicho. Às vezes você pagar um influencer que vai direto ali é muito mais vantajoso. Então, eu acho que a geração que vai entrar agora, quem tem aí 18 anos hoje, 17, vai começar, eu vejo que eles têm essa possibilidade, sim, de ter enxergar essas oportunidades. É aí que a gente volta no começo da universidade. Por que é interessante você fazer uma faculdade? Porque você vai estar em contato com professores, com outras pessoas, gente que está trabalhando numa agência tal, e as coisas vão mudando assim, né? Eu, por exemplo, não sei se você vai lembrar, que eu não sei quantos anos você tem, mas lá em 99, 2000, eles falavam, web design vai ser a profissão do futuro. Porque todo mundo vai precisar de um site. Então, choveu o web designer, choveu o diagramador, depois o Flash vai ser o programa do futuro. Todo mundo tinha que aprender Flash. E, de repente, eu lembro. Eu estudei Flash. Você estudou Flash? Então, de repente, ninguém mais contrata web designer, porque você tem sistemas prontos, você tem sistemas que criam sites. Hoje está em alta o quê? O aplicativo. Todo mundo vai querer ter um aplicativo. Daqui a pouco vai surgir um aplicativo que cria aplicativos. E aí esse mercado vai dissolver. Então, a geração... Já existe. Já existe. Já vai sumir tudo. Então, essa geração que vai entrar... Aí que é interessante a faculdade, porque você vai estar ligado com pessoas... Sempre tem aquele aluno que fala, cara, eu trabalho numa agência que faz isso. E há essa troca de experiências dentro de um mesmo espaço, né? Isoladamente... você pode não ter contato com isso, né? Você pode, às vezes, ficar restrito a um livro teórico, que ele é mais datado, que ele é importante, mas você não tem esse contato do o saber e o fazer, né? A dimensão semântica e a pragmática, né? Seria algo meio assim. Então, vejo isso. De fato, o network, a sinergia que você pode ter interagindo com as pessoas é algo que pode ser muito mais rico do que simplesmente uma formação isolada, de fato. Realmente. Thiago, a gente tem poucos minutos aqui na live e eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para agradecer, primeiramente, assim, a todos os cidadãos e cidadãs das artes que estão aqui participando. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. A toda a equipe da Cidade das Artes também. Hoje, especialmente, ao Carlos, né, meu pai, também entrou em contato contigo. E a você, Thiago, que hoje está dividindo toda a tua experiência, está dividindo aqui conosco algumas reflexões, estimulando alguns pensamentos. Gostaria de te agradecer bastante. E acho legal também que a gente fale sobre... Amanhã você também tem uma live, né, no teu canal. Fala um pouquinho sobre essa live também. E muito obrigado também. Então, tá bom. Gui, eu agradeço mais uma vez, agradeço toda a audiência que está aí assistindo. Obrigado por ter, né, ouvido aí essa live, essa conversa toda. E sim, amanhã no meu canal do YouTube, no CRAS Conversa Oficial, estarei fazendo uma aula, que eu vou chamar de aula ao vivo, né? O título é importante, né? O desenhista fracassado. Né? É claro que isso tem a ver com um pensamento que assola, né, principalmente essa galera mais jovem que está começando agora no mercado, que está com esse medo do futuro, o que vai dar, o que não vai dar. Aquele rapaz, aquela garota com 21, 23 anos, que fica, caramba, né? Será que eu vou ter futuro? Será que eu sou um fracassado? Né? Ou até pessoas com mais idade que eventualmente estejam se sentindo assim. Né? Eu quero ter um papo que eu vou dizer que é até um pouco mais científico sobre esse conceito,
né, que tem a ver com os motores, tem a ver com alguns termos que você colocou aqui, né, modernidade líquida, né, como as coisas, as relações funcionam, né, até também algumas coisas têm se exaltado, visto o momento que a gente está, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, as pessoas estão mais sensibilizadas com tudo, né, e eu até coloquei na chamada aqui, não será uma aula motivacional. Eu não vou ir lá ficar falando bonito. Não é isso. O pessoal está achando que eu vou lá descer a lenha, que eu vou brigar com todo mundo. Não, também não é isso. Tá? Se fosse, seria só o vídeo. Mas como eu estou falando que é aula, eu vou abordar um ponto de vista um pouco mais, eu diria até científico, talvez filosófico também, que nos ajude a entender por que a gente se sente assim, como que a gente cria essa autoimagem da vitória, do fracasso, por que o artista em particular ele tem certas tendências de reagir, né, de expressar lidar com certas situações de uma forma, né? Então talvez ajude esse questionamento que eu vou trazer nessa aula, você a entender um pouco melhor sobre essa coisa a vitória, o sucesso, o fracasso, né? Um pouco dessa. Então, convido todo mundo a assistir. Eu prometo que não vai doer, prometo que eu não vou brigar. Tem gente que achando que eu vou descer a linha. Eu não vou, dessa vez eu não vou. Às vezes eu desço a linha, mas dessa vez eu não vou. Amanhã, qual horário? 16 horas. 16 horas da manhã. E, bom, muito obrigado, Thiago. Estamos conversados? Por enquanto. Muito obrigado. A gente vai ter que encerrar, senão a live vai cair, tá bem? Grande abraço, viu? Valeu. Tudo de bom. Valeu. Tchau.